Antes de começarmos, gostaria de fazer um aviso importante. O que vamos ouvir hoje é uma história muito triste e impactante, que envolve violência e momentos de grande sofrimento. Para aqueles que são mais sensíveis a esses temas, recomendo cautela ao assistir. Este é um relato difícil, mas é essencial para conscientizar sobre as realidades cruéis que algumas pessoas enfrentam. No dia 29 de setembro de 2016, em Trindade, Goiás, Rayla, prestes a completar 15 anos, estava cheia de expectativas para sua festa de aniversário, onde planejava reunir suas melhores amigas e vizinhas. Antes das celebrações, como de costume, ela foi até a casa de uma de suas amigas mais próximas, sem imaginar que estava prestes a enfrentar uma situação terrível. Ela se deparou com um cenário que jamais poderia prever. Uma cova havia sido cavada para ela. Apesar do horror pelo qual passou, Rayla sobreviveu. E hoje, como uma mulher forte, é capaz de compartilhar sua história diretamente de um dos pontos mais emblemáticos do Brasil. Com uma trajetória de superação e coragem, ela revela como conseguiu superar esse episódio que quase a destruiu. A narrativa de Rayla é uma lição de força e resiliência, demonstrando que mesmo diante das piores circunstâncias, é possível encontrar forças para seguir em frente. Agora, Rayla conta sua história e como ela conseguiu dar a volta por cima, transformando dor em motivação para lutar por justiça. Sua história não é apenas um relato de sobrevivência, mas um testemunho poderoso sobre o impacto que a violência pode ter na vida de uma pessoa e como a recuperação é possível, mesmo quando tudo parece perdido. 2 anos pode parecer um longo tempo. Para alguém com 14 anos, 2 anos parecem uma eternidade, pois nessa fase da vida, tudo é vivido com uma intensidade extrema. Entre 12 e 14 anos, ou 14 e 16, as mudanças são muito marcantes e as amizades assumem uma importância enorme. No dia 29 de setembro de 2016, Rayla, que estava prestes a completar 15 anos, foi convidada para a casa de uma amiga, algo que era comum para ela. Ela não imaginava que, ao aceitar esse convite, estaria indo ao encontro de um pesadelo. Nesse dia, Rayla pretendia levar sua irmã, que tinha apenas 4 anos e necessidades especiais, junto com ela. No entanto, sua mãe, que trabalhava e precisava de ajuda para cuidar da irmã mais nova, sugeriu que ela fosse sozinha. Foi nesse momento que tudo começou. Ao chegar à casa da amiga, Rayla encontrou 3 garotas, 2 delas suas amigas próximas, com quem convivia diariamente, e uma outra conhecida. A conversa inicial foi interrompida por uma cena inesperada. De repente, 2 delas começaram a agredi-la violentamente sem qualquer explicação. Rayla tentou reagir, mas, em um dado momento, perdeu a consciência. Quando despertou, estava amarrada em uma cadeira, no fundo da casa. Vomitava sem parar, assustada e sem entender o que estava acontecendo. As meninas então revelaram que tinham um plano detalhado e cruel para torturá-la. Com uma frieza aterradora, listaram as atrocidades que pretendiam cometer: cortar seus dedos, arrancar sua língua, mutilar seu corpo e, por fim, decapitá-la. Rayla ouviu tudo isso sem poder se defender. Enquanto isso, sua mãe, preocupada com a demora, tentava entrar em contato com ela. Mas como era comum Rayla passar o dia na casa das amigas, a falta de respostas inicialmente não gerou alarme. Ela esperava que sua filha voltasse logo para casa, como sempre fazia. Mesmo com a presença de vizinhos e a movimentação constante de pessoas devido à campanha eleitoral que acontecia na época, ninguém percebeu os gritos de socorro de Rayla. Em um momento, alguém bateu na porta para entregar material de campanha, mas as meninas disfarçaram, pegaram o panfleto e continuaram com seu plano macabro. Rayla, em meio ao desespero, esperava que sua mãe chegasse logo para buscá-la. Ela acreditava que sua mãe, ao notar sua ausência, viria procurá-la e a salvaria. O plano das garotas incluía uma 4ª pessoa, que seria responsável por finalizar o ato cruel. Esse relato, embora difícil de ouvir, mostra a importância de mantermos nossos filhos próximos, dialogarmos com eles e estarmos atentos a qualquer sinal de perigo.
por mais inocente que possa parecer. A história de Hayla é um exemplo de superação e resiliência, mas também um alerta para todos nós sobre os perigos que podem estar onde menos esperamos. Durante esse evento traumático, a pessoa que deveria estar presente teve seu ônibus quebrado a caminho, o que a atrasou significativamente. As meninas envolvidas ligavam para ela constantemente, perguntando onde ela estava e reclamando da demora. Elas estavam preocupadas porque a mãe de uma delas logo chegaria do trabalho e os pais não poderiam ver nada do que estava acontecendo. Apenas a mãe e o irmão moravam na casa e ambos trabalhavam o dia todo. Lembro que elas pegaram algumas roupas que eu havia dado a elas, pois eu costumava doar peças de roupa, já que a situação financeira delas não era muito boa. Elas vestiram essas roupas e uma delas me abraçou, dizendo que me amava e que fazia isso para que eu aprendesse a dar valor à minha vida, já que eu tinha de tudo e não apreciava. As justificativas que deram para o que estavam fazendo eram absurdas. Alegavam coisas como eu estar organizando uma festa de 15 anos, ou por eu ter um nariz bonito. Coisas completamente sem sentido. Depois de me manterem sentada e amarrada, elas me tiraram da cadeira e me mostraram uma cova que haviam cavado para mim. Disseram que ali seria o meu fim. Durante todo o tempo fui espancada com uma picareta de pedreiro, um tipo de martelo com uma ponta afiada. Também usaram um pedaço de pau para me agredir e colocavam muitos panos na minha boca para que eu vomitasse. Quando decidiram que não podiam mais esperar, me colocaram na cova e cobriram meu corpo até o peito com terra. Uma delas tentou me esfaquear no peito, mas desviei, e a faca atingiu meu ombro, atravessando de um lado para o outro. Naquele momento, parece que a realidade finalmente me atingiu. Eu sabia que estava acontecendo, mas era como se eu estivesse fora do meu corpo, incapaz de processar a situação. A garota que me esfaqueou ficou assustada com o que tinha feito. A faca ficou presa no meu ombro, e enquanto tentava retirá-la, percebi que precisava sair dali. Consegui pular um muro, mesmo com mãos e pés amarrados, e caí no quintal de uma casa. A dona dessa casa, assustada, recusou ajuda, talvez pensando que eu era uma criminosa ou algo assim. Com muita dificuldade, consegui desamarrar uma das mãos e puxar a faca do ombro, causando um sangramento intenso. Eu pensava que iria morrer, então comecei a espalhar sangue pelas paredes, na esperança de deixar pistas para que me encontrassem. Uma vizinha me viu e me chamou para pular para o quintal dela, mas eu estava fraca demais. Desmaiei de exaustão. A dona da casa em que eu estava então me pegou pela blusa e me arrastou para dentro, onde retirou as cordas que me prendiam. Ela ligou para os bombeiros, que disseram para eu não beber água, pois isso poderia causar uma hemorragia. No entanto, eu estava com tanta sede que não consegui evitar e bebi 1 litro de água, mesmo sabendo do risco. Enquanto isso, uma das meninas foi até minha casa e ficou na esquina vigiando. A filha da mulher que me ajudou foi chamar minha mãe. Minha mãe veio correndo e, ao me ver naquele estado, entrou em pânico. Ela começou a gritar e chorar, e chamamos uma ambulância que demorou a chegar. Por fim, um carro nos levou ao posto de saúde próximo. Lá, os médicos constataram a gravidade dos meus ferimentos, incluindo desidratação, hemorragia e diversos cortes profundos. Um dos cortes mais profundos na minha cabeça precisou ser fechado, pois havia coágulos, mas ainda sangrava. No total, eu tinha 32 perfurações e muitos ferimentos nas costas, na boca e nas mãos. O médico, sem saber o real estado dos danos internos, alertou para chamar familiares próximos, pois minha condição era grave. Fui encaminhada para um hospital maior em Goiânia, onde fiz vários exames, incluindo tomografia e raio-x. Apesar do ocorrido, os resultados dos exames indicaram que não havia nada de anormal em minha cabeça, nem mesmo um coágulo. O único problema foi um derrame ocular, que se manifesta como sangue no olho, mas que desapareceu em cerca de 7 dias. Depois de ser liberada, voltei para casa e logo em seguida, minha mãe providenciou nossa mudança. No dia seguinte, nos mudamos para uma nova residência. Minha mãe, que havia fraturado o pé durante o socorro, não conseguiu engessá-lo, pois precisava cuidar de mim. No dia seguinte, fui levada para realizar o exame de corpo de delito.
Surpreendentemente, não havia hematomas no meu rosto, apesar de, no momento do ataque, minhas costas estarem completamente machucadas. Ao chegar lá, minha cabeça estava coberta de perfurações. Durante o exame, o conselheiro me informou que as meninas estavam soltas, mas foram capturadas pouco tempo depois. Uma das agressoras foi ao hospital onde eu estava, se arrumou e tomou banho, e disse que presenciou tudo o que aconteceu e que tinha filmado. Não sei o que ela pensava ao fazer isso. Talvez quisesse minimizar sua culpa. Ela foi presa imediatamente ao chegar ao hospital, entregando o vídeo que tinha gravado. Quando os policiais viram a gravação, um deles me disse que não sabia como eu ainda estava viva. No fim de semana, tive que seguir a delegacia para prestar depoimento, onde encontrei muitas equipes de televisão. A delegada me informou que todas as meninas haviam sido presas, mas eu não conseguia acreditar e pedi para vê-las. Quando entrei na sala, elas estavam de costas, mas ao me verem, riram. Uma delas chegou a dar uma entrevista, dizendo que se arrependia de não ter me matado. Cada uma delas deu diferentes versões dos fatos em vários depoimentos, variando entre se dizerem arrependidas e se acharem frouxas por não terem conseguido me matar. Fiquei sabendo do vídeo que elas gravaram e que havia sido divulgado. Esse vídeo, apesar de horrível, ajudou a expor a crueldade delas e a nacionalizar o caso, dando uma dimensão real do que eu vivi. Durante o processo, os pais das agressoras nunca nos procuraram. A única vez que os vi foi na audiência, e eles riram da minha cara, insinuando que sua filha não tinha me machucado. A audiência foi um momento difícil para mim. Recebi uma ligação informando que eu precisava comparecer ao fórum, sem direito a um advogado. Fui apenas com minha mãe, sem saber exatamente o que esperar. Demorou bastante tempo até que eu precisei me dirigir ao banheiro. Quando abri a porta, me deparei com uma das agressoras. Eles realmente colocaram ela na mesma sala que eu estava. Acho que foi por falta de organização ou por incompetência mesmo, pois não sabiam que ela estava ali. Saí do banheiro e falei para minha mãe: acho que a audiência vai ser hoje, porque elas estão aqui. Nesse meio tempo, liguei para minha amiga Natiele e disse: as meninas estão aqui, manda todos os canais de televisão para cá. Se a mídia não estiver aqui, elas vão embora. Entrei na sala onde seria a audiência e tentei conversar com a juíza, explicando que não haviam me informado corretamente. O advogado de uma delas disse: minha cliente nem tocou em você, ela também é vítima. Eu respeito advogados criminalistas porque é o trabalho deles, mas não defendo quem defende o criminoso de forma desonesta. Durante a audiência, me perguntaram se eu me importava de dar meu depoimento na presença dela. Respondi: de forma alguma, ela sabe o que aconteceu, estava lá. Dei meu depoimento, e no final, me disseram que eu estava liberada. Sem orientação jurídica, fui embora. Descobri a sentença delas pela TV. Não tinha sido informada de nada antes disso. Essa foi a primeira vez que vi uma delas desde a delegacia. As outras 3 mandaram apenas advogados para representá-las. Depois, uma das agressoras cruzou meu caminho novamente. Estava indo ao supermercado com minha irmã, e minha mãe insistiu em seguir junto, mesmo eu dizendo que era só uma compra rápida. Quando passamos em frente ao corpo de bombeiros, uma delas saiu de lá. Minha mãe entrou em estado de choque e desmaiou. Tive que buscar ajuda. Nesse meio tempo, a agressora foi embora. Eu tenho uma medida protetiva contra ela, mas mesmo assim ela apareceu perto da minha casa. Ela ficou filmando minha mãe na esquina e, ao ser confrontada, alegou estar cumprindo serviços comunitários. Como poderia estar tão próxima de mim? Claro que mudamos de casa novamente. Recentemente, minha mãe estava levando minha irmã para a escola quando encontrou essa mesma agressora de novo. Ela ligou para mim e eu disse para seguir imediatamente à delegacia. Mais tarde, minha mãe conseguiu uma medida protetiva contra ela. Hoje em dia, essas meninas são adultas. Acredito que o que fizeram foi motivado por inveja. Isso é difícil de admitir, mas é a única explicação. Não havia brigas ou namorados envolvidos. Apenas inveja pura. Elas sempre faziam comentários sutis como: nossa, sua mãe te comprou essa roupa? Ou seu cabelo está lindo hoje. Mas agora vejo que já eram sinais. Apesar de tudo, consegui superar essa fase e reconstruir minha vida. Aprendi a selecionar melhor as pessoas ao meu redor. Estou em um bom lugar agora,
feliz e cercada por pessoas que me fazem bem. Desejo que essas garotas sejam esquecidas e que suas ações não afetem mais ninguém. Que elas não cruzem meu caminho novamente. Fico grata pela oportunidade de contar minha história e mostrar que é possível seguir em frente. Quero agradecer imensamente a todos que assistiram a este vídeo e acompanharam a minha história. Sei que não foi fácil, mas é importante compartilhar para que possamos refletir e aprender com situações difíceis. Gostaria de informar que, por medidas de segurança e para proteger a vítima, os nomes das envolvidas neste caso não foram divulgados. A preservação da privacidade é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de todos que sofreram com esse fato. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal News Web Doc, deixar o seu like e compartilhar seu comentário. Seu apoio é muito importante e ajuda a levar essa mensagem adiante. Muito obrigada e até a próxima.